Você já se perguntou por que existem pessoas que amam a Deus, oram, trabalham, fazem tudo certo e mesmo assim vivem presas financeiramente? Sempre correndo atrás, sempre começando de novo, sempre com a sensação de que a prosperidade nunca chega de verdade. Talvez você conheça alguém assim. Talvez seja você mesmo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta ainda mais desconfortável. E se o problema não fosse a falta de fé, nem a falta de esforço, mas falta de entendimento sobre o verdadeiro caminho da prosperidade? E se eu te dissesse que a resposta para isso não está em um versículo famoso, nem em uma promessa que todo mundo gosta de repetir, mas sim em um capítulo da Bíblia que quase ninguém prega, justamente porque ele é desconfortável, confrontador e quebra muitas ilusões. Estamos falando de Gênesis 38 e não é um capítulo bonito. Não é inspirador à primeira vista. Não é aquele texto que você vê estampado em frases emocionais, mas é um capítulo necessário. Necessário porque expõe erros. Necessário porque revela responsabilidades que muitos fogem. Necessário porque mostra que prosperidade não começa no dinheiro. Começa no caráter, na honra e nas decisões que ninguém vê. Mas o que quase ninguém percebe é que exatamente ali está escondido um princípio poderoso. Um princípio que separa quem vive apenas sobrevivendo de quem constrói uma vida próspera, livre, estável e com propósito. Hoje você não vai ouvir uma mensagem rasa sobre dinheiro. A Bíblia mostra sem filtros que prosperidade verdadeira não nasce da aparência, mas da responsabilidade assumida. Não nasce da pressa, mas do alinhamento. Não nasce do discurso bonito, mas da verdade vivida. Esse capítulo pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida financeira, suas escolhas e o caminho que está seguindo agora. Porque Gênesis 38 não fala apenas sobre erros do passado. Ele fala sobre o que ainda está travando a prosperidade de muita gente hoje. Quando a maioria das pessoas lê a Bíblia, especialmente a história de José, algo curioso acontece. A maioria passa rapidamente por Gênesis 38. Alguns pulam sem perceber, outros leem por cima e pensam: esse capítulo não tem nada a ver. Parece estranho, fora do lugar, quase como se estivesse interrompendo uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia. E justamente por isso ele é ignorado. Mas aqui está algo que poucas pessoas param para refletir. A Bíblia não organiza histórias aleatoriamente. Não existe capítulo perdido, deslocado ou inserido por engano. Cada detalhe foi preservado por milênios com um propósito claro. Quando algo parece desconfortável demais, confuso demais ou fora do padrão, normalmente é ali que existe um princípio profundo esperando para ser entendido. Nada na Bíblia está ali por acidente. Se esse capítulo foi preservado por milênios, é porque ele carrega um princípio importante. E Gênesis 38 aparece exatamente no meio da narrativa de José, não para distrair, mas para ensinar. Enquanto José vive um processo externo de preparação, prisão, rejeição, injustiça,
Gênesis 38 revela um processo interno, caráter, responsabilidade, honra e consequências. Dois caminhos diferentes, mas conectados pelo mesmo Deus e pela mesma palavra, ou pela mesma promessa. Isso muda tudo quando falamos de prosperidade, porque a Bíblia nunca tratou prosperidade como sorte, como acaso ou privilégio para poucos. Prosperidade bíblica é construção, é alinhamento, é resultado de decisões, não de desejos vazios. E esse capítulo, muitas vezes ignorado, revela isso de forma crua, sem romantizar nada. Vamos aprender por que a prosperidade não é sorte. Vamos entender por que caráter sempre vem antes do dinheiro. E você vai perceber por que Deus não cancela promessas, mas exige responsabilidade de quem quer sustentá-las. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que prosperidade é apenas bênção, mas a Bíblia mostra que prosperidade também é confronto. E antes de Deus confiar recursos, influência e abundância, Ele revela algo mais profundo. Quem está pronto para carregar isso sem se perder? E exatamente a partir desse ponto que Gênesis começa a falar de forma direta com a nossa vida hoje. Quando a gente se pergunta por que Gênesis 38 é um dos capítulos mais ignorados da Bíblia, a resposta não está na falta de importância, está no desconforto que ele causa. Esse texto não fala de vitórias visíveis, não fala de milagres espetaculares, não fala de prosperidade aparente. Ele fala de erro, fala de vergonha, fala de decisões mal tomadas, de falhas humanas expostas sem maquiagem espiritual, e isso incomoda. Incomoda porque nos obriga a olhar para dentro. E não apenas para aquilo que queremos receber de Deus. A maioria das pessoas prefere capítulos que confirmam o que elas já acreditam, os capítulos que confrontam ou que não confrontam aquilo que elas vivem. E Gênesis 38 confronta. Ele mostra que pessoas escolhidas dentro de uma linhagem de promessa também fogem da responsabilidade e também colhem consequências. Esse tipo de mensagem não é popular, porque não alimenta o ego, não fortalece discursos prontos e não gera aquela sensação rápida de tá tudo bem, Deus vai fazer. Pelo contrário, ele levanta uma pergunta silenciosa, mas poderosa. O que você está evitando assumir? Por isso muitos líderes evitam textos como esse. Não por maldade, mas porque é mais fácil falar de promessas do que de processos. É mais confortável ensinar sobre bênçãos do que sobre responsabilidade. É mais simples falar de prosperidade financeira do que falar de caráter, de honra e alinhamento interior. Só que a Bíblia não separa essas coisas. A prosperidade bíblica não nasce do discurso bonito, não nasce da verdade falsa, nasce da verdade vivida. E Gênesis 38 deixa isso muito claro. Existe hoje uma fome enorme por prosperidade, por riqueza, por liberdade financeira, por vida abundante. Mas junto com essa fome existe uma resistência enorme ao processo que leva até lá.
As pessoas querem o resultado, mas não querem o confronto. Querem a promessa, mas não querem o ajuste. Querem colher, mas não querem revisar as decisões que estão plantando todos os dias. E é exatamente por isso que esse capítulo muitas vezes é ignorado, porque não permite atalhos. Gênesis 38 quebra a ilusão de que prosperidade é apenas fé, oração ou oportunidade. Ele mostra que antes de qualquer recurso externo, existe um alinhamento interno que precisa acontecer. E enquanto esse alinhamento não acontece, não adianta acelerar, não adianta pedir mais, não adianta se comparar com quem prospera. A Bíblia deixa claro que prosperidade verdadeira começa onde o ego termina. Começa quando a pessoa para de justificar, para de transferir culpa, para de fingir que está tudo sob controle e decide encarar a verdade sobre si mesmo. Porque quando a verdade vem à tona, algo muda. E essa mudança não acontece só na história bíblica. Ela ecoa diretamente na forma como Deus trabalha prosperidade, continuidade e legado na vida de quem está disposto a aprender. Quando entramos na figura de Judá, em Gênesis 38, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é isso. Judá não era um homem qualquer. Ele fazia parte de uma linhagem da promessa. Ele era o filho de Jacó. Alguém inserido diretamente no plano de Deus, que Deus estava construindo para abençoar gerações. Existia potencial, existia herança, existia oportunidade. Mas potencial por si só nunca foi garantia de prosperidade. E esse é um dos pontos mais ignorados quando se fala de riqueza com propósito. Judá toma decisões impulsivas, ele se afasta da família, se desconecta da responsabilidade que tinha dentro da própria casa e começa a viver no automático, reagindo às circunstâncias em vez de governá-las. Ele não perde a promessa naquele momento, mas perde algo muito importante: consciência de responsabilidade. E sempre que alguém perde isso, a prosperidade começa a atrasar, mesmo que externamente tudo está ainda sob controle ou pareça que está sob controle. A Bíblia mostra que Judá não foi excluído do plano de Deus, mas também deixa claro que suas escolhas geraram consequências. Ele foge do peso de liderar, foge do compromisso familiar, foge da posição que ocupava, e isso é extremamente atual. Porque hoje muita gente com fé, com talento, com ideias, com dons, com oportunidades claras de crescer, prosperar e construir uma vida livre, mas que vive fugindo da responsabilidade que acompanha tudo isso. Foge da responsabilidade financeira, foge da responsabilidade emocional, foge da responsabilidade espiritual. Quer prosperidade, mas não quer assumir o custo das decisões maduras. Quer abundância, mas não quer lidar com processos difíceis. Quer liberdade financeira, mas não quer assumir o controle da própria vida. E Judá representa exatamente esse tipo de pessoa. Alguém que tinha tudo para avançar, mas que travou porque preferiu o caminho mais fácil no curto prazo. Prosperidade não é sobre ausência de erros, é sobre a forma como lidamos com eles. Judá escolhe não enfrentar, não alinhar, não assumir. Ele deixa situações mal resolvidas, deixa responsabilidades abertas e segue em frente
como se isso não fosse cobrar um preço depois. Só que sempre cobra. Pode demorar, pode parecer silencioso, mas cobra. Porque a Bíblia é muito clara. Tudo que não é tratado no nível de responsabilidade volta no nível da consequência. E aqui entra uma aplicação direta para a nossa vida hoje. Muita gente tem talento, tem fé e oportunidades de prosperar, mas perde crescimento, perde estabilidade e perde continuidade porque foge da responsabilidade. Não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Não é falta de bênção, é falta de postura. Prosperidade com sabedoria exige decisões conscientes, exige presença, exige assumir o papel que se tem, mesmo quando isso é desconfortável. E é exatamente nesse ponto da história que começa a tomar um rumo inesperado. Porque quando a responsabilidade é evitada por um lado, ela aparece de forma firme do outro. É aí que entra uma figura que muita gente subestima, mas que carrega uma das lições mais poderosas de todo o capítulo. É a partir daqui que Gênesis 38 começa a virar a chave de uma forma que quase ninguém percebe. Quando Tamar entra na história. Gênesis 38 muda completamente de tom e isso não acontece por acaso. Até aqui vimos fuga, impulsividade e ausência de responsabilidade. Mas Tamar aparece como alguém que entende algo que muitos ignoram. Honra, direito e legado não são negociáveis. Ela não está buscando vantagem pessoal, ela não está tentando tirar proveito da situação e muito menos agindo por vingança. O que ela busca é justiça. E justiça, na lógica bíblica, está profundamente conectada à prosperidade verdadeira. Tamar entende o valor que lhe é devido. Ela compreende que existe uma promessa em jogo, uma linhagem, uma continuidade. Enquanto Judá tenta seguir em frente, ignorando responsabilidades mal resolvidas, Tamar se recusa a aceitar uma vida limitada por decisões erradas dos outros. Isso é poderoso porque mostra que prosperidade com propósito não pertence apenas a quem tem posição, mas a quem tem entendimento. Ela conhece o princípio, conhece o direito e age com consciência, não com emoção descontrolada. O mais impressionante é que Tamar não assume uma postura de vítima. Ela poderia reclamar, poderia se revoltar, se esconder ou simplesmente aceitar a injustiça como destino, mas ela não faz isso. Ela observa, analisa, espera o momento certo e age com estratégia. Não é impulsiva, não é desordenada, não é movida pelo desespero. Age com inteligência, com visão de longo prazo, com foco no legado. Isso revela um padrão muito claro. Pessoas que prosperam não reagem ao problema, mas elas se posicionam diante dele. Aqui existe uma lição profunda para quem busca riqueza com sabedoria e prosperidade com propósito. Prosperidade não favorece a quem reclama, mas favorece quem entende princípios. Não favorece quem vive apontando culpados, mas quem assume a postura consciente diante da vida. Tamar nos mostra que entender o sistema espiritual é tão importante quanto ter fé. Ela não pede permissão para viver o que é justo. Ela se alinha ao que é correto dentro do princípio estabelecido por Deus. Enquanto muitos ficam presos ao vitimismo, esperando que alguém resolva, Tamar assume uma postura ativa, madura e estratégica.
Ela entende que legado não se constrói com emoções desgovernadas, mas com decisões firmes. E isso conversa diretamente com a vida financeira, com negócios, com relacionamentos e com prosperidade real. Pessoas que constroem algo sólido não vivem reagindo ao que acontece, vivem se posicionando de forma consciente diante da realidade. E exatamente essa postura que prepara o cenário para um momento mais decisivo de todo o capítulo. Porque quando alguém age com honra, mesmo em silêncio, a verdade inevitavelmente vem à tona. E quando a verdade aparece, ela confronta quem fugiu da responsabilidade, ela revela quem está alinhado com o princípio. O ponto de virada em Gênesis 38 acontece quando a verdade deixa de ser evitada e passa a ser encarada de frente. Até aqui, Judá vinha seguindo sua vida, tomando decisões, avançando externamente, mas encarando pendências, ou melhor, carregando pendências internas que ele preferia não tocar. Só que chega um momento que a realidade bate a porta. E quando ela chega, não pergunta se a pessoa está pronta. Ela apenas se apresenta. Judá é confrontado, não com palavras agressivas, mas com fatos, com evidências, com a verdade nua, sem filtros, sem desculpas possíveis. Este é um momento extremamente poderoso, porque a Bíblia poderia ter descrito reação, defesa ou fuga, mas ela registra algo muito mais profundo: reconhecimento. Judá olha para a situação e diz algo que muda completamente o rumo da história. Ela é mais justa do que eu. Essa frase é curta, é simples, mas espiritualmente gigantesca. Ali não existe justificativa, não existe transferência de culpa, não existe tentativa de se colocar como vítima das circunstâncias. Existe responsabilidade assumida, existe maturidade, existe verdade. E quando a verdade é assumida, algo se destrava no mundo espiritual. Porque a prosperidade não responde à aparência, responde ao alinhamento. Enquanto Judá evitava encarar a própria falha, tudo permanecia travado. A promessa não avançava, o legado estava suspenso, a continuidade estava comprometida. Mas no momento em que ele para de se justificar e decide assumir, o cenário muda. Não porque o erro desapareceu, mas porque a postura mudou. Isso está muito ligado à nossa vida hoje. Muitas pessoas querem prosperidade financeira, querem liberdade, querem riqueza com propósito, mas vivem gastando energia tentando provar que estão certas, tentando justificar decisões erradas, tentando explicar por que não deu certo. E enquanto essa postura continua, a prosperidade trava. Porque Deus não constrói abundância sobre auto-engano, Ele constrói sobre verdade, sobre responsabilidade e consciência. O reconhecimento de Judá não o humilha, mas ele o reposiciona. Não perde a autoridade, mas amadurece. Ele não é descartado do plano, ele é ajustado dentro dele. Isso é extremamente importante de entender, porque muita gente acredita que assumir erros afasta Deus, quando na verdade é exatamente o contrário. O que afasta a prosperidade é a recusa em assumir. O que atrasa o crescimento é a insistência em se justificar. Enquanto você se justifica, a prosperidade trava. Quando você assume, Deus destrava. Essa é uma lei espiritual silenciosa, mas muito poderosa. Quando a verdade vem à tona e é acolhida,
ela não destrói, ela libera. Ela abre espaço para a continuidade, para a restauração, para o avanço. E esse reconhecimento não impacta apenas ajudar como indivíduo, impacta o futuro, a linhagem, o legado que viria a partir dali. E é justamente aqui que a história começa a revelar algo ainda mais profundo, sobre como Deus transforma momentos de confronto em pontos de construção. Porque a partir desse reconhecimento, não nasce apenas um ajuste pessoal, nasce um legado que atravessa gerações. Existe um ponto em Gênesis 38 em que tudo converge. Quando a gente entende esse ponto, o texto deixa de ser apenas uma história antiga e passa a funcionar como um mapa espiritual da prosperidade. Aqui está o princípio central que esse capítulo revela e que quase ninguém percebe. Prosperidade verdadeira nasce da responsabilidade assumida, da honra restaurada e da verdade vivida. Não é um conceito abstrato, é um padrão que se repete em todas as áreas da vida onde existe crescimento real. Quando falamos da vida financeira, esse princípio é direto e confrontador. Prosperidade não nasce do quanto você ganha, mas quando você assume o controle do que faz com o que ganha. Enquanto alguém foge da responsabilidade financeira, vive endividado, desorganizado ou culpando o sistema e a prosperidade não flui. Mas no momento em que a pessoa assume, organiza, ajusta e passa a viver, na verdade, algo muda. O dinheiro deixa de ser um peso emocional e passa a ser uma ferramenta. Isso é riqueza com sabedoria, não apenas dinheiro em movimento. Nos negócios, o princípio é o mesmo. Empresas não quebram apenas por falta de mercado, muitas quebram por falta de verdade, por falta de honra e responsabilidade. Decisões mal feitas, promessas não cumpridas, atalhos que parecem vantajosos no início, mas destroem a credibilidade com o tempo. Gênesis 38 mostra que prosperidade sustentável só existe quando existe alinhamento interno. Negócios prosperam quando são construídos sobre responsabilidade, quando são construídos sobre clareza, sobre honra e não apenas sobre ambição e pressa. Nos relacionamentos, esse princípio é ainda mais visível. Relações travam quando ninguém quer assumir o erro, quando a verdade é escondida e quando a honra é substituída pelo orgulho. Prosperidade relacional, paz, estabilidade, confiança, nasce quando alguém decide parar de se justificar e começa a se posicionar com verdade. Isso impacta diretamente a vida como um todo, porque ninguém prospera plenamente vivendo em conflito constante. Até na saúde emocional esse princípio se manifesta. Muitas pessoas estão exaustas, ansiosas, sobrecarregadas, não porque trabalham demais, mas porque vivem desalinhadas. Carregam culpas não resolvidas, responsabilidade evitadas, verdades engolidas. Quando a pessoa assume, fala, ajusta e se alinha, a mente descansa, a paz volta. E a Bíblia deixa claro que a paz é parte da prosperidade verdadeira. Gênesis 38 ensina que Deus não constrói abundância sobre fuga, mas sobre consciência. Ele não libera crescimento onde existe auto-engano, mas onde existe verdade. E quando responsabilidade, honra
e verdade se encontram, algo poderoso acontece. A vida começa a fluir de forma natural. Não perfeita, mas alinhada. Não sem desafios, mas com estabilidade. É a partir desse princípio que a história dá um passo ainda maior. Porque quando Deus encontra alguém alinhado, Ele não apenas ajusta o presente, Ele constrói um futuro que vai muito além daquela geração. O que acontece a partir daqui em Gênesis 38 é algo que muda completamente a forma como muita gente enxerga erro, fracasso e prosperidade. Porque aquilo que parecia vergonha nasce legado. Do que parecia confusão surge continuidade. Do que muitos trataria como o fim da história, Deus constrói uma linha que atravessa gerações. Esse é um dos princípios mais poderosos da prosperidade bíblica. Deus não desperdiça processos quando existe alinhamento. Dessa história nasce a linhagem real. Não nasce de um momento perfeito, não nasce de decisões impecáveis, mas nasce de um ajuste profundo. Isso quebra uma crença limitante muito comum. A ideia de que para prosperar é preciso ter um passado limpo, decisões perfeitas e uma trajetória sem falhas. A Bíblia mostra o contrário. Ela mostra que prosperidade não exige perfeição, mas sim alinhamento. Quando a verdade é assumida e a responsabilidade é restaurada, Deus transforma caos em continuidade. É importante entender isso porque muita gente vive presa à vergonha. Vergonha de erros financeiros, vergonha de decisões mal tomadas, vergonha de oportunidades perdidas, vergonha de escolhas que custaram caro. E essa vergonha vira uma prisão silenciosa que impede o avanço. Mas Gênesis 38 revela que vergonha não é sentença final. Quando ela é enfrentada com verdade, ela se transforma em ajuste. E ajuste é o ponto que Deus começa a construir algo novo. O erro nesse contexto não foi o fim da história, foi o ponto de correção. Foi o momento em que a rota precisou ser realinhada para que o futuro não fosse comprometido. Prosperidade com um propósito funciona assim. Deus não elimina pessoas por causa do erro ou por causa de erros. Ele ajusta caminhos para preservar o legado. Isso vale para a vida financeira, vale para negócios, relacionamentos e para a própria identidade. Pessoas alinhadas entendem que o passado não precisa definir o futuro, mas precisa ser compreendido. Elas não fingem que nada aconteceu, não escondem, não varrem para debaixo do tapete, mas elas aprendem, ajustam e seguem. E é exatamente esse tipo de postura que sustenta a riqueza com sabedoria e crescimento duradouro. Porque prosperidade não é sobre nunca errar, é sobre não permanecer desalinhado. Deus não usa pessoas perfeitas, Ele usa pessoas alinhadas. Essa verdade é libertadora, porque tira o peso da performance e coloca o foco na consciência. Quando alguém se alinha, Deus não apenas restaura o que foi quebrado, Ele constrói algo maior do que existia antes. E é a partir dessa compreensão que tudo começa a fazer ainda mais sentido, inclusive o impacto dessa história, o que essa história tem para nós hoje, busca uma vida próspera, livre, saudável e com propósito real. Depois de tudo que vimos em Gênesis 38, fica claro que a Bíblia nunca tratou prosperidade como dinheiro rápido, como sorte ou como acaso. A prosperidade é muito mais profunda. É paz interior, é continuidade de vida, é legado,
construído com consciência. É acordar sem peso na mente, sem culpa no coração, sem medo do futuro. É viver alinhado, inteiro, sabendo que o que você está construindo hoje não vai desmoronar amanhã. O verdadeiro caminho da prosperidade não começa no bolso, começa internamente. Começa quando as dívidas internas são resolvidas, dívidas emocionais, espirituais, decisões adiadas, responsabilidades evitadas. Porque enquanto essas pendências existem, por mais que o dinheiro entre, a paz não permanece. E a Bíblia deixa isso claro. A abundância sem alinhamento vira peso e não bênção. Isso nos ensina que Deus não acelera a prosperidade onde existe fuga. Ele constrói prosperidade onde existe verdade, onde existe honra restaurada, onde existe responsabilidade assumida. E quando isso acontece, a vida começa a fluir de forma diferente. Os relacionamentos se ajustam, a mente descansa, as decisões ficam mais claras e a prosperidade deixa de ser um sonho distante para se tornar um caminho real, possível e sustentável. Talvez você tenha passado muito tempo achando que o problema era falta de fé, falta de oração ou falta de oportunidade. Mas esse capítulo nos mostra ou nos confronta com algo muito mais profundo e libertador ao mesmo tempo. Porque quando você entende isso, você para de se culpar e começa a se alinhar. Talvez o que está atrasando nossa prosperidade hoje não seja a falta de fé, mas uma responsabilidade que precisamos assumir. E isso não é uma condenação, é um convite. Um convite para viver uma prosperidade com propósito, uma riqueza com sabedoria, uma vida livre, saudável e com impacto real. E se essa mensagem falou com você, o próximo passo dessa jornada é ainda mais poderoso, porque entender o caminho é só o começo. O que vem a seguir é aprender a caminhar nele. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, não guarde isso só para você. Deixe seu like agora, porque esse simples gesto faz com que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão buscando prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria e uma vida alinhada aos princípios da Bíblia. Você não imagina quantas pessoas estão presas financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, precisando ouvir exatamente isso que você ouviu hoje. Se inscreve no canal. Aqui a gente não fala de dinheiro vazio nem de promessas fáceis. Aqui a gente fala de fé com inteligência, prosperidade com responsabilidade e crescimento que começa dentro e se manifesta fora. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque essa jornada não é sobre conteúdo isolado. É sobre construir uma mentalidade, uma visão e um caminho de vida próspera, livre e real. No próximo vídeo a gente entra em Gênesis 39. E aqui a história sobe de nível. Se em Gênesis 38 aprendemos que prosperidade começa com responsabilidade e com verdade, em Gênesis 39 vamos ver como José prospera mesmo quando tudo parece jogar contra ele. Traído, injustiçado, longe da família, sem reconhecimento, e ainda assim a Bíblia diz que Deus fazia José prosperar em tudo o que ele fazia. Vamos entender por que a integridade gera favor, por que caráter sustenta crescimento e por que às vezes o lugar onde você acha que está sendo atrasado é exatamente onde Deus está te preparando. Gênesis 39 revela como viver prosperidade mesmo em ambientes injustos, como não perder o foco quando ninguém está olhando e como construir uma vida vencedora antes mesmo do reconhecimento chegar. Então não para por aqui. Clica no próximo vídeo e continue essa jornada, porque
Prosperidade não é um evento isolado. É um processo que começa na mente, passa pelo caráter e termina em legado. Nos vemos no próximo vídeo.